Bom dia, amigos agricultores, aqueles que não ouvem na nova era, no programa Dia a Dia da Agricultura. Aqui quem fala é Reginaldo Pavese, engenheiro agrônomo. Bem, notícias da semana, podemos comentar sobre aí praticamente o término das colheitas, excetuando a região de Mauá da Serra e principalmente uma região mais alta, que ainda tem ainda algumas lavouras para serem colhidas. Mas o grande fator, assim, resumindo, seria a surpresa da não produção costumeira de milho da região, milho de verão. Então a gente supõe-se que aquela seca inicial foi muito pior do que a gente previa e tínhamos dito já em programas anteriores com relação às perdas de produtividade. Mesmo assim, no enchimento de grão também, a própria deficiência com excesso de chuva no enchimento de grãos, enfraquecendo um pouco os pés. Para se ter uma média boa, falamos aí a semana passada no milho a 400 sacos, eu acho que na média não deve chegar a isso na região. Temos aí alguns casos de 360, 330, 340, né? Um caso raro aí de 500 sacos, mas foi excepcional. Mas a maioria deve se situar aí perto de 400 sacos por alqueire. O que ajuda é o preço, uma condição muito boa, que ajudou pelo menos agora quem já fixou no verão. Sabemos que os contratos futuros estão aí fixados aí em torno de 17 a 19 reais para a safrinha. E mesmo que quem tem disponível, a tendência, se ocorrer tudo bem no clima nos Estados Unidos, com a produção dele voltando a produzir os 100 milhões que perderam do ano passado, e mais o sucesso que vem vindo com o desenvolvimento da safrinha, a tendência é que deva cair esses preços para nível de preço mínimo para a nossa região, no preço pelo menos de lousa futuro. Então, a perspectiva, o bonde já passou para o milho, a perspectiva é um pouco diferente para a soja. Fechamos aí a colheita praticamente, situando algumas áreas também mais altas que ainda faltam colher, numa média não muito superior com relação ao ano passado. Tivemos aí área em torno de 150, área de 110, 120, tivemos áreas com 120, ficando aí numa balança em termos de 135 sacos, mais ou menos. Esperava-se até um pouco mais, mas essa região mais tardia não ocorreu isso. As regiões mais velhas têm algumas áreas colhidas já antecipadamente cedo, regiões mais quentes, sim conseguiu-se uma média um pouco maior. Mas a média, fazendo-se a média, deve estar entre 135 e 140 sacos por alqueire. Na nossa região, desde Borrasópolis, Grandes Rios, Cruz Maltina, Mauá da Serra, Faxinal. Esses números estão se confirmando. E aí estamos verificando aí também a ocorrência, principalmente nos plantios mais tarde, o diferencial com relação a algumas doenças, principalmente o mofo branco. Pois temos áreas já comprovadas aqui, plantado em uma época, e a mesma variedade, o mesmo talhão, plantado uma semana depois, o diferencial de mofo branco é muito grande entre a mesma variedade, mesmo talhão, mesmos tratos culturais efetuados pelo mesmo produtor na mesma cultura. Isso serve para dizer o seguinte: não é espaçamento, não é tipo de plantio, mas sim a data de plantio que influencia lá na floração a infecção pelo fungo mofo branco. Sempre fazendo tratos culturais, rotação de cultura, mas mesmo assim a condição de clima é primordial para o desenvolvimento dessa doença. E mesmo plantio 15 dias depois com relação inicial, praticamente zero do mofo branco. Então isso vai muito em função da data de plantio lá na floração, a coincidência com fatores climáticos para a infecção dessa doença. E sabemos que não temos tratamento fitossanitário, produtos químicos para o controle efetivo dessa doença. Então vai um pouco da sorte, ou até do próprio material, mas não quer dizer muito, mas é a época de plantio. Bem, o safrinha está indo bem, está desenvolvendo muito bem, no Mato Grosso está excelente, tem algumas áreas já com milho verde, principalmente as plantadas em janeiro, com um bom desenvolvimento, chuvas ocorreram normalmente, até agora vem tranquilamente, o desenvolvimento é muito bom, só atentar para a ocorrência de doenças tipo a mancha branca precisa se fazer, porque o clima agora é muito mais propício do que no verão, para o desenvolvimento dela com manchas foliares, mancha branca, ferrugem, agora é muito mais do que no milho verão, necessário e obrigatórias aplicações de produtos fúngicos para o controle dessas doenças
na cultura do milho, principalmente o safrinho. Para isso, consulte o seu engenheiro agrônomo, faça o acompanhamento, arranque a folha, leve para a identificação da doença e utilize os produtos recomendados com boa eficiência para o controle. Falamos do verão de 1, 2 e até 3 aplicações. Depende do material que você tem, porque tem material que é ou não suscetível à doença. E você, dependendo do material, você vai ver a quantia de aplicação que você vai fazer ou não. Mas principalmente chamando a atenção para a falséria, que é a mancha branca, que a época propícia para desenvolvimento dela é agora. Então, como o milho vem desenvolvendo bem, vem formando bem, uma cor verde espetacular, algumas áreas até nem se passou cobertura de nitrogênio, mas mesmo assim vem num ótimo desenvolvimento, com boas perspectivas de produtividade. O único agravante é que, falando em clima de inverno, temos aí, principalmente da SOMAR Tecnologia, da atmosférica, previsão do clima futuro, ela tem dito e lançado um estudo prévio com relação ao clima, principalmente do inverno, e que vai pegar a safrinha. Sabemos que muita gente plantou o milho tarde, fora de zoneamento. Até semana passada tinha gente plantando ainda porque não tinha como devolver a semente. O risco é muito grande em detrimento ao trigo. E o custo, como está muito alto, talvez o trigo seja muito mais vantagem do que o milho. Mas a previsão climática para o inverno seria que risco de geada a partir do dia 15 de junho, pode antecipar um pouco, atrasar um pouco, e também geada tardia em setembro. E essas geadas tendem a chegar até a região de São Paulo. Então significa que dentro da previsão do resfriamento ali do Oceano Pacífico, que vai ocasionar aí um frio um pouco mais prolongado para nós aqui, o risco começaria a partir do dia 15 de junho praticamente, um risco de geada até o estado de São Paulo. E ainda se prolongando com outro risco até setembro, uma geada tardia. Bem, mas essa é uma condição que estamos avisando, que são previsões, podem mudar, mas segundo os dados climáticos e estudos climáticos, então no momento, pelo resfriamento das águas do Pacífico, a tendência pelo histórico e pelos cálculos feitos pelos institutos aí que fazem a previsão de clima, o que deve acontecer basicamente é isso aí. Acreditamos que possa mudar isso aí, e que podemos manter o nível de produtividade, principalmente do milho safrinha que está aí. Para o trigo é lógico, siga o zoneamento, estamos dentro do zoneamento, já tem algumas áreas já em plantio na nossa região, lembrando que as áreas mais quentes e mais baixas, a tendência de plantio seria o ocasionamento da brusone, portanto, certas áreas seria o melhor fazer o plantio no mês que vem, em maio. Já nessas regiões mais altas, que o plantio pode se estender até o fim de junho, não há muito esse problema com relação à alta temperatura na floração, com chuva seguida de alta temperatura para o ocasionamento da brusone. Para isso temos já aveia branca plantada, nascida, alguns plantando aveia branca também ainda, outros já entrando aí no plantio do trigo. Falamos a semana passada, como choveu muito no verão, temos aí o problema das áreas muito sujas. Sugiro aos produtores rurais fazerem a aplicação de defensivos sequenciais. Fazer uma aplicação agora e outra daqui 15 dias para fazer uma limpada, para pegar a sementeira e aquelas plantas daninhas um pouco mais difíceis de controle, no caso de tapoeraba, corda de viola, que tem produtos específicos depois para uma segunda aplicação e dissecação e com as misturas devidas, conforme a recomendação do seu engenheiro agrônomo ou projetista. Então a perspectiva agora é boa para trigo, deve-se manter os preços nesse patamar que estamos hoje, devido ao problema de clima no trigo de primavera dos Estados Unidos, que é plantado do meio dos Estados Unidos para baixo, aonde está havendo uma seca lá que está puxando o trigo daí, o preço do cereal, tanto o milho e o soja um pouco de carona. Mas temos aí, nessa condição desse problema climático, os baixos estoques para todos os produtos, principalmente soja, milho e trigo, mas com a reposição do milho pelos Estados Unidos, ainda continuaremos com a mesma área e produção de soja, onde já tendo a deficiência produzindo normal ainda há essa falta tanto de soja
quanto o trigo. Não digo que vai explodir o preço de trigo, mas ele deve se manter aí no patamar que está agora até mais para frente. Agora a soja, alguns analistas falam patamares de preço chegando até 70, 80 reais, voltando até o que era antes, mais para o fim do ano. Porque os estoques não existem mesmo se produzir normal igual produziu o ano passado. Tendo ou não, com o relatório dos Estados Unidos, uma parte a mais de estoques, isso não vai refletir porque a demanda é muito forte, a oferta está restrita aos estoques baixos, então que passamos mais um ano aí uma condição de preço principalmente para a soja e manutenção de trigo e talvez para o milho grande risco. Então, quem quiser apostar, aposte em soja, venda o milho e aposte em soja, pague as despesas do soja e guarde, pois a grande moeda do produtor são os grãos. É o soja, tanto na compra de terra, aquisição de insumos. E por falar em aquisição de insumos, já temos aí algumas empresas fornecendo aí insumos para 30 de abril de 2014, fornecendo semente, adubos, em preços assim até não muito assim interessantes, mas queria avisar o produtor para que veja os noticiários para ver o problema da inflação batendo de novo a porta do brasileiro, devido à incompetência do governo federal em combater a inflação. Falamos a semana passada do próprio litro do diesel, que a gente comprava aí para a propriedade rural a 1,97 do retalhista, e hoje estamos no retalhista pagando em torno de 2,17, um aumento violento, pois o governo fala, ultrapassou a inflação. Estamos em 6,59%, onde prevíamos 6%. É muito mais do que isso. Sabemos que o governo está maquiando, está escondendo a sua incompetência de governar e cuidar da economia. E vemos aí um aumento de preço nos alimentos, puxado pelos alimentos, serviços e petróleo. O petróleo subindo junto, sobe também os adubos e os fertilizantes em geral. Então vale lembrar o produtor, às vezes, para se amarrar com um preço que não está diferente do verão. Seria interessante fazer alguma coisa, prevendo-se aí alguma situação de crise um pouco pior com relação à volta da inflação, que ela já está aí, e é muito maior do que se fala. Então seria interessante o produtor já fazer o planejamento para a próxima safra de verão também. Porque os produtores já têm que saber nos próximos anos o que vai plantar de soja, o que vai plantar de milho, o que vai plantar de trigo. Isso é essencial hoje para a sobrevivência do produtor nativo, inclusive com uma administração na ponta do lápis, pois as despesas estão muito altas, tanto oficina, quanto combustíveis, quanto peças. Estamos vivenciando aí uma especulação louca em cima da agricultura, em cima do que a agricultura precisa para tocar na sua normalidade. E é o que eu digo, uma propriedade de 70 alqueires e outra de 200, a despesa é a mesma. De 200 para cima é lógico que ela se dilui em função do tamanho e a quantia de maquinário que se tem. Mas de 150 para baixo, praticamente a despesa é a mesma. E está ficando pesado para alguns médios e pequenos produtores. Portanto, gaste o mínimo possível, faça os investimentos necessários, não compre nada à toa. Até por falar em comprar à toa ou não, estivemos ontem também em visita à feira agropecuária em Londrina, onde pudemos verificar pouquíssimos negócios, poucas pessoas. Eu acho que a crise também bate a cidade, as coisas estão caras. Procure guardar e armazenar dinheiro para os momentos difíceis, que devemos enfrentar novamente se não tiver uma reversão disso através do ano. Temos aí a soja com boa perspectiva, se capitalize ou aguarde a soja para momentos talvez um pouco mais difíceis que devemos conviver. Aí o governo fala, mas vai ser uma superprodução de alimentos, a inflação vai baixar. E é isso que não estamos vendo agora. E é o que falamos no programa anterior. A superprodução é de soja e milho. Soja e milho é para exportação praticamente. E o milho está aí, deu uma baixada, mas o soja praticamente é para exportação. Isso não reflete na inflação aqui de dentro. E o milho talvez um pouco, mas não é tudo isso que se fala.
Então, o que acontece? Não vai refletir. A inflação está em cima de serviços e do custo dos alimentos e combustíveis. Agora, vamos supor, o tomate dificilmente vai baixar de R$5 o quilo no mercado até o fim do ano. Porque a realidade de custos e preço agora para a produção desse tipo de cultura, que é do tomate, de fruto, está embutido hoje. Mão de obra, que está caríssima, sabemos aí de algumas estufas onde o Ministério do Trabalho tem baixado e regularizado a situação em função de estar registrado ou não em seus locais adequados, gerando multa ao produtor. Então esses custos estão embutidos agora na produção. Além do que dificilmente você consegue gente disponível para poder cuidar. Então está aí mão de obra, insumos que subiram, sabe? E a própria condição do clima. O clima também é um fator principal, mas não é sozinho. Então, por isso, não temos mais condições de chegar num supermercado e ver tomate abaixo de R$5 até o fim do ano. Pode ser que depois do fim do ano pode mudar essa perspectiva. Depende de como a economia vai reagir. Mas, principalmente, serviços e mão de obra tão difícil e tão altamente oneroso para o produtor rural. Essa é uma condição que se mostra aí também do tomate para outras culturas, como a própria mandioca, a farinha de mandioca, que o Nordeste consome muito, batata doce, no geral batatinha inglesa, no geral vemos aí uma alta significativa desses preços e também de todos os derivados de petróleo. Portanto, produtor, não é hora de gastar, é hora de capitalizar, segurar dinheiro e ver o que vai acontecer com a inflação. O reflexo disso é a Feira de Londrina, que está com negociações abaixo do esperado, e também uma visitação pública muito abaixo do que se esperava. Isso é reflexo da crise que estamos vivenciando. Então, produtor, analise bem esses insumos que devem ser comprados, veja com os concorrentes e, de repente, uma boa alternativa para você fazer essa aquisição desse produto, pagando à vista ou comprando a prazo, mas fazendo a amarração dos seus custos, principalmente do que mais pesa, que é semente, adubo, adubação de cobertura, das culturas aí de grande porte, como é soja e como é propriamente o milho e o trigo. Bem, as perspectivas são boas para a produção, né? Mas assim, para preço, só o soja e o trigo deve se manter ou subir. Então o milho estaria naquela condição que eu falei agora há pouco. Bem, produtor rural, sabemos também que o Banco do Brasil já está apto a receber as propostas de trigo, que falamos em programas anteriores. Então procure seu projetista, a sua assistência técnica e faça o projeto e entregue ao banco para que você possa fazer o financiamento com seguro da lavoura devido ao risco e de plantio sempre dentro do zoneamento agrícola. Bem, essas eram as notícias que tínhamos para a semana. Voltaremos a semana que vem pela Rádio Nova Era de Borrasópolis no programa Dia a Dia da Agricultura com Reginaldo Pavese, falando sobre a agricultura da região. Agradeço a todos que nos ouvem e falam conosco e agradecem dos assuntos ditos, e eu também a vocês ouvintes, aqueles que são amigos e gostam do programa Dia a Dia da Agricultura, que tem sido repetido por outras rádios da região, aqui e outros blogs também na internet. Para ver, pode entrar no blog do Berimbau e também no YouTube, onde é postada nossas entrevistas de toda a semana. Muito obrigado e saudações agropecuaristas.